E o coração já está apertado, agora sim, né? Partiu pós-aula 90, agora sim estamos de contagem regressiva. Top 6. Né? Estamos na aula 91 e agora faltam bem pouquinhas mesmo. E claro, né? Não sei se eu tenho insuficiência cardíaca para isso, mas precisamos encarar os fatos de frente, dentro da realidade. Foi um bom tempo, né? Um tempo de construção de conhecimento, um tempo de experiências maravilhosas. A professora Lúcia teve, né, eu acho que eu já o privilégio de visitar algumas escolas. Nós tivemos o privilégio de receber, né, no grupo algumas informações, alguns vídeos. Esse ano foi fantástico também com relação às marcações nas redes sociais, os alunos que nos encontravam, que mandavam solicitação, que marcavam nas aulas, né? Aluno replicando o nosso Brincando com os Números, fazendo dancinhas, tal. Com as paródias. Foi muito bom. Esse primeiro ano foi maravilhoso. Realmente. E assim, um quantitativo grande de aulas, né? Não foi brincadeira não, 96 aulas. Não é moleza não, tá? Como a gente já fez o cálculo aí, quantos mil slides? 5 mil? Mais de 5 mil slides. Mais de 5 mil slides, não foi pouca coisa. Mas valendo a pena, né? Ainda tá valendo a pena. E claro que tudo que a gente faz é pensando no aprendizado de vocês e que vocês realmente sejam felizes, tá? Não vou começar a falar muita coisa aí, senão já me emociono já na aula 91, acho que eu vou deixar lá para as 95, 96, as despedidas, né? Mas a gente já começa aqui a já dar aquele aperto mesmo no coração e dar aquele tchauzinho devagarinho, a gente vai se despedindo de vocês. O melhor de tudo isso é que a gente se encontra no segundo, se encontra no terceiro, certo, professor Maurício? Não vai abandonar não, né? Não. Nem eu, toca aqui, fechou? Então tá combinado. Aula 91 é uma aula de Enem. Olha aí! A última? É a última. Não, mas ainda tem um top 5. Ainda tem o top 5 do Enem? É verdade. A gente já tá com tanta aula que a gente esqueceu de colocar o fundo próprio para Enem, né? Tá bom. Mas tá valendo, daqui a pouco ele vem. Ótimo, então. Aula 91 é a nossa última aula que a gente vai resolver questões... Não, tem o top 5. Ainda temos mais uma aí que a gente vai fazer aquele aparato aí de 5 assuntos que mais caem no Enem. Mas já vou deixar aqui fixado, tá? Estatística, o nosso último assunto, é um deles. É um deles, né? E independente do nosso cenário, vem que vai começar o Super Enem ativar, né? Vamos começar mais uma aula, resolver, dar dicas, macetes. Já teve alunos aí que nas redes sociais, como o professor Maurício disse, aqui o negócio é fantástico. Já é mágica, é a magia dos números. Então estamos aqui agora sim, no nosso cenário próprio. E teve aluno que já mandou mensagem dizendo: professores, vocês não imaginam o tanto que essas aulas do Enem têm me auxiliado. Pois é. Olha aí, que bacana, né? Outra coisa melhor, tem alunos que não são do primeiro ano, não são da mediação, mas que estão tomando essas aulas do Super Enem já para estudar para o Enem mesmo deste ano. Quer dizer, olha a vantagem de vocês que estão no primeiro ano com relação a candidatos que vão fazer a prova esse ano. Vocês já tiveram tudo passos à frente, né? Já estão passos à frente. Então, DJ, aperte o play! Vamos lá começar uma aula de Enem, aula 91, minha gente. Vamos lá. Antes das habilidades, vamos lá o que temos para hoje, então? Matemáticos ativados no primeiro, no segundo e também no terceiro ano. Aplicadas as questões aqui, né? Os assuntos de matemática aplicados às questões do Enem e vamos de habilidade, aquela básica de sempre. Rever, reconhecer, revisar, refazer, rever, É os R's da matemática. Entender operações e suas propriedades aplicadas em questões do Enem. E aqui, né, com esses nossos rever, reconhecer, entender, nós estamos quebrando alguns paradigmas de que o Enem é uma prova muito difícil. Não é. Tem questão lá que tem uns graus maiores, mas em sua maioria as questões podem ser feitas de maneira bem simples. Beleza, então
vamos saindo da cartola mágica, mais uma ativação aí dos matemáticos, né, nas nossas questões próprias aí para o Enem, mas antes disso, a gente começa com aquelas dicas, macetes, né, sugestões, ideias e tudo mais. Quando se fala de Enem, a gente sabe que pode falar muita coisa, né? A gente falou aqui de redação, a gente falou das outras áreas de conhecimento, a gente não dá só dicas aqui de matemática, a gente dá dica da prova em si, não é? Até porque a aula não é de super matemática ativar, não. Verdade. É super Enem. Então, e um detalhe importante, nós temos também que, além de informar para vocês que as questões não são tão difíceis, tem. Não vou mentir também, falar, não, tem questão difícil, tem. Mas temos que quebrar esse mito de que, eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu prefiro... Não tem essa. O Enem, ele mistura tudo. Matemática, se você não souber ler e interpretar, você não consegue resolver muitas questões, não tem jeito. Isso mesmo, então tem que quebrar esse negócio. Tá? Até porque, até mesmo na matemática, ela tem afinidade com uma área, eu tenho afinidade com outra, né? Algumas áreas a gente domina mais, outras domina menos, então a gente vai encaixando, por isso que é uma dupla. Por isso que nós de matemática não abrimos mão nós não abrimos a mão de gravar juntos. Sim. Nós queremos gravar juntos, por quê? Porque um complementa o outro. Isso é legal. Isso é bom. E junto é que dá certo, né, professor Maurício? Sempre. A gente aqui faz o possível e o impossível para não deixar o outro só. Muitas vezes o impossível, né? A gente mas não deixa o outro sozinho, a gente está sempre unido, né? E claro que isso reflete aí no aprendizado de vocês. Beleza? Vamos lá? Então olha na telinha, vamos às dicas da aula de hoje. Olha aí, atenção, minha gente! As questões que mais aparecem no Enem desde 2009. Vamos agora mostrar isso em porcentagem. Dá para até fazer um gráfico, né? A tabelinha de estatística lá. Nós temos aqui a frequência absoluta. Verdade. E a frequência relativa. Frequência absoluta é o número de questões, em percentual a frequência relativa. Olha aí, legal. E o assunto que mais cai desde 2009 foi levantada uma pesquisa, né? E a gente vai mostrar para vocês aqui agora alguns tópicos, né? De ganhada, de lavada, a gente tem geometria, né? Então, geometria com 26,3%, 189 questões. Na verdade, é que desde 2009, mas a gente não sabe o ano que foi feita essa pesquisa, né? Então, não sei em quanto tempo. Mas 189 é um valor aí bem... alto, né? Aqui com certeza está envolvendo a geometria plana e a espacial. E quem sabe até a analítica um pouquinho aqui junto, E é importante também lembrar que quando ele fala de geometria, às vezes numa questão de regra de 3, ele joga uma situação assim, uma festa vai acontecer num terreno que tem a área que parece um formato de um retângulo. Sabendo que, de acordo com os dados do IBGE, em um quadrado de 1 metro cabem 7 pessoas. Quantas pessoas terão presente nessa festa? Tem que calcular a área do retângulo e depois fazer a multiplicação pela área do quadrado. Então, é geometria, é uma geometria aplicada. E em segundo lugar, aí a gente vê 92 questões de aritmética. Questões básicas. Como assim, aritmética são questões que envolvem somente operações, multiplicação, divisão, só os números simples, não tem mistério. E aí lá vem a razão, a proporção, a escala que a gente estudou agora, esses dias atrás aí na unidade 3, né? Isso, 87 questões também, olha aí, ó, né? 12,1%. Aí, função, unidade 2 todinha, com função. Funções, né, de todos os tipos, né? Seja ela do primeiro, do segundo grau, modular, logarítmico, enfim. Porcentagem, gente. E aí, se a gente juntar aqui, professor, olha só, porcentagem com razão, proporção, porque porcentagem é uma razão, não é? Vai dar o quê? Vai dar 147 questões. Muita também. Depois a parte da estatística aí, ó, gráficos e tabelas, juntamente com a estatística, né? Podemos somar aí também para 109, né? 109. Isso, dá para somar. E aí, dali para frente, vem outras questões que são abordadas, né? Claro que tem umas que vocês podem ver que já é numa frequência menor, eu olhando a palavra sequência, numa frequência menor, né? Daqui para frente, ó, já é um percentual bem pequeno, né? Inclusive, está envolvido aqui os números inteiros, as sequências, as progressões, né? Trigonometria, matrizes, que é conteúdo do segundo ano, enfim. Mas dá para ter uma noção boa das questões que são mais abordadas, né? Então, quer dizer que essa primeira parte aqui,
das questões que tem caído ali em mais de 40, né, nesses últimos tempos, a maioria dela, eles estudaram no primeiro ano. Olha aí, né? Que importância tem esse primeiro ano para vocês, né? Não é à toa que essas 96 aulas vieram aí rendendo bastante, porque, gente, o conteúdo do primeiro ano, assim como o fundamental dá a base para o médio, o primeiro ano dá a base de todos os 3 anos do médio. Então, aprendeu bem o primeiro ano, você vai levar de lavada, de sucesso, o segundo e o terceiro, tá bom? Beleza. Né? E aí aqui tem mais um detalhe, olha lá agora. Como ganhar velocidade para a prova de matemática? Tem um jeito, né? É correndo, será? É treino? Vamos fazer um curso com o Usain Bolt. Ou com o Mazinho, né? Porque o Mazinho, nosso amigo Mazinho, ele corre aqui, né? Faz todo um preparo físico aí. Mas para ganhar esse tipo de velocidade na prova, não é correndo, tá? Olha lá no slide que a gente vai dar a dica. Hashtag fica a dica. Como ganhar velocidade na prova de matemática? Treine, treine e treine. É hora de praticar. Tem que treinar. Também pode a seguinte dica, ó, faça várias provas antigas, simuladas. A gente já disse isso algumas vezes para vocês, né? Outro detalhe aqui, ó. Pratique as provas para reconhecer uma questão do Enem a quilômetros de distância. E isso nós fizemos com vocês. Se vocês forem contar quantas questões do Enem nós fizemos esse ano, não está no gibi para um primeiro ano. E aí, você fazendo isso, na verdade, tudo isso aqui se envolve em praticar, né? Pronto, você terá domínio total sobre a prova de matemática no Enem se você seguir esse passo a passo aqui. Mas não adianta, gente, não foge da prática. É hora de praticar, como a gente sempre fala, colocar a mão na massa, tudo isso é para você ganhar velocidade na prova, só se você fizer dessa forma que a gente está falando. Treine e treine. Não adianta. Quando a gente fala não adianta mesmo. Você, por exemplo, pegar um livro do ensino médio, começar a estudar, começar a resolver só aquelas questões de lá, do livro, e fazer a prova. Você vai ter muito conhecimento, vai. Você vai conseguir fazer muitas questões, vai. Mas a sua resistência com a prova do Enem não tem jeito. É a mesma coisa de você ter uma bicicleta e você vai no mercado de bicicleta, você vai na escola, você vai visitar um colega perto ali, faz esses percursos pequenos. Chega lá, você para, você senta, você descansa. Agora eu vou andar 100 km de bicicleta. Não vai, não adianta, porque o seu preparo físico, a sua resistência para aquela atividade não está afinada. Não é a mesma coisa ir na casa do amigo e andar 10 quilômetros. Não é a mesma coisa. Então, é treino, tem que treinar. Tem que fazer, refazer. E vocês vão ter esse resto de ano todinho para treinar matemática. Não é porque vai acabar as 96, vocês vão parar de estudar matemática. Não, vocês têm que continuar estudando. Pois é. Então, criando essa velocidade, é só treinando. Até porque quem treina corrida, né? O nosso amigo Mazinho pode dizer pra gente aí, né? Quem treina corrida, pra adquirir velocidade é só com treino, né? Dia de cada vez e vencendo cada dia. Lembra da nossa tabuada de múltiplos? Sim. Que você tem que ser melhor do que você mesmo e fazer em cada vez em um tempo menor? É a mesma coisa. E isso só com a prática, tá certo? Beleza. E já que falamos em prática, é hora de praticar. O Cascão não veio, mas a gente sempre lembra dele, porque agora vamos resolver questões do Enem junto com vocês. Olha lá. Na telinha, então, vamos começar assim, mais uma no nosso ranking aí de questões. Vamos resolver mais uma do Enem de 2021. Olha aí, fresquinho. Vamos lá. Olha aí, professora, a senhora falou das nossas tabelas da última aula de gráfico, 2005, 2010. Olha, o Enem 2021 trouxe uma tabela com 2020 a 2011. De 2000. 2000. Nós não estamos tão atrasados, não. Tudo é atual, né? A gente pegando dados, você está sempre atualizado. Aí começa assim, ó. O quadro apresenta, poderíamos falar tabela, mas ele colocou o quadro. Apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorrido em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Então, tem o ano, né? E tem a quantidade de terremotos. Beleza. A pergunta é... Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador,
O número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 é... Se a mediana representa esse número, qual é o número? É a mediana. Então, se é a mediana, está dentro do nosso assunto bem atual, né? A nossa estatística, os 3 M's da estatística: moda, média e mediana. Mediana, professor Maurício, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Colocar em ordem. Colocar em ordem. Então vamos começar, né? Temos aí o menor valor, é o 11, né? 11, 2 vezes? 11, depois vem o 12? 12, depois? 13. Uma vez só? Uma Sim, vez. Né? 15, 2 vezes? 15, 2 vezes. 15, 2 vezes. 16, 2 vezes. 16, 2 vezes. O 17, 18, 20 e 24. 20 e 24. Isso. Não sei se não, né? Não sei, acho que não. Talvez, quem sabe. Pode ser que seja. E a mediana é o valor central, mas quantos termos a gente tem aqui? Tem... Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores. Ah, então vai ter que ser a média aritmética dos entre os dois valores centrais? Isso. Ah, então vamos lá. Então vamos contar os dois valores centrais. Quem vai ser? Vai ser o 15 e 16 aqui? Isso, né? 15 e 16, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 15 e 16. Então eu vou fazer 15 mais 16 dividido por 2. Isso vai ser a minha mediana, né? 15 mais 15, 30. Como é 16, 31. 31 dividido por 2? Dá 15,5. 15,5 é a nossa mediana. Vamos analisar lá nas alternativas? Com certeza a letra C. E aí, qual o cuidado que devemos ter com essa questão aqui no dia da prova? Vamos conversar com eles então. Qual é o cuidado? No dia da prova, o aluno tem que lembrar que para encontrar a mediana, os valores precisam estar ordenados. Porque olha só um detalhe importante aqui, ó. Do jeito que está aqui, os números que estão no meio são o 11 e o 11. Ah, é perigoso. Quanto que é 11 mais 11? 22 dividido por 2, 11. Ah, 11. Vamos ver se no gabarito tem 11? Vamos lá nas alternativas? Tem 11 na letra A. Letra A. Aí o aluno tá, olha só, o aluno não tem resistência de prova. O aluno não costumou olhar para as questões do Enem. Né? Aí chegou lá, ele olhou no meio, 11. 11 mais 11, 22. Ele até sabe fazer a regra, ele aprendeu a regra. 11 mais 11, 22. Dividido por 2, 11. Letra A, acertei. Então, na letra A, eu fiz o cálculo certo. Cuidado com esse detalhe. Tem que saber os conceitos, gente. Tem que saber o que é a mediana, tem que saber o que é moda e tem que saber o que é média. Porque a mediana precisa ser colocado os dados em ordem. Se não colocou, vai dar erro lá na frente. Vai dar ruim. Tá? Vai dar ruim. Verdade. Certo? Primeira questão envolvendo, assim, né, os assuntos que a gente está estudando por último, que é a estatística. A gente sempre faz isso, né? A cada aula do Enem, a gente tenta abordar o máximo possível das questões que estamos contemplando aí nos assuntos estudados. Vamos lá, segunda questão? Vamos resolver mais uma? Olha lá, então. Mais uma questão do Enem. O professor Maurício que traz ela pra gente agora. Vamos estudar outra. Vamos lá. Enem também de 2021? Olha aí. Uai, 2 questões de 2021 parecidas, vamos ver? O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela, já não é mais um quadro, né? É uma tabela. Agora já falou que é tabela, né? Olha aí. Em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, que é o objetivo da estatística, não é? É levantar dados e tomar decisões. Aqui, ó, elaborar metas e planos para o próximo ano. O administrador avaliará a venda com bases na mediana do número de automóveis vendidos. Mediana de novo? Isso. Então vamos lá, mediana. No período de janeiro a dezembro. Então são 12 meses. Uhum. Vamos lá, temos a tabela, ele falou, né? Aí ele está pedindo assim, qual foi a mediana dos dados apresentados?
Temos uma frequência absoluta aqui de dados, né? Em janeiro, fevereiro, são 12 meses. Só que não está em ordem. Não está em ordem, porque foi colocado de acordo com os meses, né? Senão a gente já podia de cara aqui pegar esses dois, somar e dividir por 2. Que é junho e julho, né? Os meses centrais. Julho, né? Só que a gente vai precisar colocar em ordem. Vamos colocar será aqui que tem essa resposta aí? Será que se somar aí vai dar 95? 95 dividido por 2 dá 47,5. Tem, olha lá. Olha o cuidado de ficar atento a esses detalhes. Vamos colocar em ordem? Vamos. É bom colocar aqui mesmo, porque na outra aqui não tem a tabela, né? Tu lembra que nós falamos de uma regra de que para ver a mediana, bastar aqui usou o sexto, o quinto e o sexto, né? Ou é o sexto e o sétimo? O sexto e o sétimo. Sexto e o sétimo. Foi aqui. Então, se a gente organizar ali até o sexto e o sétimo... Até o sétimo termo já é suficiente. Já, não precisa tudo, não. né? Então, vamos começar. O primeiro valor é 20, né? O menor é 20. O menor é 20. 1. Depois é o 25? 25. Uma vez só? Uma vez só. E depois, o 30? 30. Uma vez só? Uma vez também. Depois, o 35 tem 2 vezes. Já tem quantos? 2, 4, 5. Já tem 5 termos. Os próximos 2 é que a gente vai fazer a mediana, então, né? Aí temos o 40? 40. 40. E depois, 45? 45. Uma vez só? Isso. 45. Então, a mediana vai ser a minha média aritmética entre esses dois valores? Isso. Os demais eu não preciso colocar, porque não vai fazer diferença no que eu tô querendo, né? Já cheguei no meio. Isso. Então, vamos fazer? Vamos. Olha lá, então a minha mediana vai ser a média entre o 40 mais o 45 dividido por 2. 40 mais 45? 85. Dividido por 2? 42,5. 42,5. Muito bem, então de cara aqui a letra B. E a galera tem que tomar cuidado para não embalar e não embarcar no erro e fazer o que a gente falou, né? De olhar aqui na tabela e já achar que esses dois aqui, mas não tá ordenado. Então, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, porque a gente precisa ter atenção aos detalhes, né? Lembra que o Enem não é pegadinha, mas é linhas de raciocínio. Então, se você seguir uma linha de raciocínio equivocada, a resposta tá ali. E aí, olha uma coisa importante. 2 questões do mesmo ano, do mesma habilidade. E do mesmo nível, né? Se você erra uma delas, principalmente a primeira que tinha 11, 10, 15 e acerta a outra, ele vai sugerir que você chutou essa última. Sim, porque se você sabe uma, você tem que saber a outra. O se você acerta mesmo, né? a mais difícil, que tem números maiores, e erra que tem números menores, é chute. Então quer dizer que eu perco ponto? Não é que você perde ponto, mas no índice lá de análise ao item, alguma coisa está errada. E aí uma coisa importante, que aí é o interessante do pega-vareta. Às vezes, essa mais fácil é a última questão da prova, ou está para o final. E a mais difícil está na frente. Então, tu fez, tu sabe fazer. Só que tu não conseguiu chegar na última, porque tu não treinou para isso. Não treinou para chegar na última questão. É verdade. E com tudo isso, a gente parte para uma próxima questão. Vamos lá? Mais uma ainda? Então vem com a gente agora, a professora Lucy traz essa. Vamos lá, mais uma questão do Enem para vocês. Agora a gente vai trazer, professor Maurício, do jeito que ela vem na prova. Aquela mesma pegada da prova? Isso, assim, ó, na prova você vai se deparar com a situação nesse formato. Porque nas outras aqui, a gente copia ela, né, cola aqui para ficar de uma maneira maior, mas para facilitar a leitura, mas aqui a gente coloca do jeitinho que tá lá na prova do Enem. Vamos fazer a leitura também do Enem agora, de 2019, atual. Tá pertinho também aí. Vamos ver. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar banho de imersão com esse produto, numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. E aí vem a pergunta. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é...
E aí, aqui está envolvendo metros cúbicos, está envolvendo litros, está envolvendo porcentagem, e aí? Bem densa, né? Bem densa, né? Bem densa. Esse líquido aí é denso, desse cosmético, né? Ela é meio pesadinha essa. Vamos lá, será que é mesmo? Vamos resolver junto com vocês? Vamos lá. Partiu da seguinte relação. Essa relação aqui, ó, você vai ter que ter na sua memória se o exercício não te trouxer. 1 metro cúbico são 1000 litros. Isso você não pode esquecer. O Enem sempre vai cobrar essa informação. Mas a gente disse para eles que o Enem dava essa informação. Às vezes. Não é regra, tá, gente? Às vezes o Enem tá bonzinho, o Enem tá generoso e traz essa informação. E o mais legal, o professor Maurício até disse uma vez, vamos falar aqui com eles, o professor Maurício disse que uma vez, sabe o que pode acontecer também? Às vezes essa informação tá numa outra questão. Isso, já tá lá na 138 e essa pergunta já tá lá na 146. Por isso que a leitura da questão é importante. Eu li a questão, eu não consigo lembrar dessa informação, 1 metro cúbico, 1000 litros. Eu faço o quê? Eu deixo ela parada e vou para a próxima. E enquanto eu estou na próxima, a minha cabeça está processando. Eu entendi deixar a água parada, eu lembrei logo da dengue, né? Não pode, tá, gente? Deixa água parada. ela parada. Você vai para a próxima. De repente, lá na frente, você vai ler, aí vai ter lá, né? Sabendo que numa piscina que tem tantos metros e que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, você... lembrei da questão, aí você volta e resolve a questão. Então, nesse caso aqui, o primeiro passo é a gente fazer essa conversão. Porque tá falando em metros cúbicos e a gente precisa transformar isso em litros. 1 metro cúbico, 1000 litros. 0,3 metros cúbicos, X. Aí você vai multiplicar cruzado, ó. 1 vezes X. 0,3 vezes 1000 é só dar os pulinhos com a vírgula, 300 litros. Qual é o próximo passo? Vamos lá na lousa para a gente fazer junto com vocês. O próximo passo agora a gente pode fazer o quê? Uma razão, né? A gente vai fazer uma porcentagem. Ele disse lá que a nossa situação envolvia 80%, né? Porque senão vai derramar, se encher toda derrama. Isso, 80% de quem? Do que a gente acabou de encontrar, de 300. E aí um abraço pro gaiteiro, porque a gente pode cortar aqui e eliminar os zeros, né? E a gente vai fazer 3 vezes 80? 240. 240 litros. Mas o próximo passo é fazer uma nova regra de 3. Jesus amado. Porque um frasco tem 2,7 litros, né? E eu preciso de 240 litros agora. Isso. E aí, gente, muita calma nessa hora. Vamos lá? X vezes 2,7, 2,7, X. 1 vezes 240, 240. Tá multiplicando, passa dividindo, 240 dividido por 2,7. Aproximadamente 89. E aí, o que a gente podia fazer aqui? Acrescentar um zero e dar um pulinho com a vírgula, fazer 2.400 dividido por 27, né? Isso. Aí a gente vai facilitando aí a vida do ser humano para fazer cálculos mentais de maneira mais rápida, né? E aí, vamos lá nas nossas alternativas, aproximadamente 89 é a letra C. Mas aí, olha só uma coisa importante aqui também. Sabendo das informações, sabendo do gabarito, se um frasco tem 2,7 litros... É hora do raciocínio lógico, tá? Lembra que a gente ensina os dois caminhos? A gente faz pela conta, pelo cálculo, mas aí, depois disso, a gente vem mostrando como seria possível a gente eliminar as alternativas com o raciocínio lógico. Depois que eu cheguei aqui nessa informação, dos 80%, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o gabarito. Se eu tenho 240 litros para preencher... Peraí. O que vai acontecer? E eu tenho que um frasco tem 2,7 litros, se eu colocar 100 frascos, vai dar 270 litros. Passou da minha capacidade da banheira, porque eu só quero 240. Então não pode ser nem a D, nem a E. Não pode ultrapassar, 9 é muito pouco. Não vai dar nem 27 litros. Não vai nem 12 encher. Também não. Então... Fica ali. Eu nem fazia conta. Né, pelo raciocínio lógico, a gente já verificava que tinha que ser o meio termo. Isso. Nem muito e nem pouco. Certinho? Curtiu? Então vamos para mais uma questão do Enem. Olha lá, agora a nossa última da aula de hoje. Olha que legal. Vamos lá. Questão 143, Enem de 2019. A gente trouxe também no mesmo padrãozinho que ela vem abordada lá para vocês. E essa daqui, ó,
já é uma questão tipo assim, ei, você vai pro segundo ano, calma aí, tá? Vamos lá. E falando que o maior percentual de questões que cai no Enem é geometria, não podemos deixar. Né? Não é um assunto que vocês viram agora no primeiro ano, mas vocês já vão dar o pontapé inicial para o segundo, sem falar que o fundamental todo, né? Vê geometria do sexto, no sétimo, no oitavo e no nono, tá? Então vamos lá, leitura. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo com diâmetro de 40 centímetros que tangencia lados de um retângulo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros. Aí você fala assim, meu Deus, não consegui visualizar nada. Mas aí vem o detalhe aqui importante, conforme ilustrado na figura. Então tem uma figura, tá, gente? E ele ainda ajuda bastante, porque ele diz que é para usar 3,14 como aproximação para π. O π, aquela letra grega, que a gente tem um valor para ela na matemática, aproximadamente 3,14. Estudamos os números irracionais. Isso. Lá na unidade 1 a gente fez aí a gente lembrou, né, do que valia o π, né? Né? Tenho. Vamos lá, então. Tá aí a placa. A altura dela é 60 centímetros, aqui não é? É 60? E assim é 40. Diâmetro? Isso, 40. E aí é uma placa de proibido estacionar que tem envolvendo um círculo, né? E tem envolvendo um retângulo. Um quadrado. Né? E o quadrado, um quadrado é um retângulo, né? Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Muito bem. A pergunta é: qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Então quando eu achar o valor de uma placa, eu ainda tenho que multiplicar por 10. Por 10. Então tá, então vamos lá, né? Vamos aos cálculos agora, falando de geometria. Primeiro, vou fazer o cálculo do quadrado. E o quadrado tá fácil, quanto que vale o lado dele? 40. 40, né? 40 por 40. Mas não é 60? 60 é a altura total. Tudo. Tá? 40 por 40, como é que a gente faz a área de um quadrado? Lado vezes lado. 40 vezes 40. 4 vezes 4 é 16. Lado, cada um no seu quadrado. Vamos lá. 4 vezes 4 é 16, acrescenta 2 zeros. Então a área do meu quadrado, 1.600 centímetros quadrados. Agora vamos para a área do círculo. Πr ao quadrado. Pierre, é o nosso amigo, né? É o nosso amigo Pierre. Professores do céu, vocês estão doidos? Eu não sei de nada disso. Assunto do segundo ano. A gente só tá dando um pontapé inicial. Só para deixar aquele gostinho de vem segundo ano. Né? Negócio. Então, quem é o meu pi? 3,14. Quem é o meu raio? O raio é a metade do diâmetro. Vamos lá aqui, ó. O raio é a metade do diâmetro, né? Lembra que raio é como se fossem os raios da bicicleta, ó. O raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro vale 40, a metade aqui vale 20, né? Então vamos lá, fazendo a continha, 20 ao quadrado, porque a nossa equaçãozinha é πr ao quadrado. 20 ao quadrado... 400. 400 vezes 3,14. 1.256. Beleza. Só que ali eu não tenho um círculo todo. Só um pedaço, só metade. Só metade. Então eu ainda tenho que dividir por 2. 628 centímetros quadrados é a área da minha semicircunferência, né? Da metade dela aqui, ó. Por quê? Metade dela é quadrada e a outra metade é uma semicircunferência, a metade de uma circunferência, certo? Então, pronto, né? Agora eu tenho a área dos dois. Só somar. Ele quer a soma. Vai dar 2.228. Só que isso é em uma placa.
né? E eu quero 2. o valor de 10. 10. 2. 2 ficou pouco, né? Multiplicar por 10 é a mesma coisa que acrescentar um zero, né? Isso. Então, 22.280 centímetros quadrados. Vamos voltar lá nas alternativas e verificar que é a letra B. Aí eles ficam de cabelo em pé, tudo arrepiado, porque essa questão veio para arregaçar aí a galera, né? Porque a gente está falando aqui de geometria plana, cálculo de área de círculo, cálculo de área de quadrado. A de quadrado nem é tanta novidade, porque na etnomatemática a gente já vinha... falou do quadrado né, de área, de hectare, então a gente já estava falando nesse ponto aí. O círculo é o πr ao quadrado. A área, né? Então, assim, eu não lembrava disso. Tudo bem, a gente já está lembrando aqui um pouquinho com vocês. Tanto é que essa, nós nem fizemos nenhuma proposta diferente, ela veio resolvida já. Já. Assim como a outra, porque na outra era muita aplicação. Então é importante que vocês entendam passo a passo para não ter dificuldades. Então esses são os detalhes. E aí eles pensam, será que eu vou ter que resolver tudo isso aqui numa questão do Enem? Não dou conta não, ó. Por isso que você não vai deixar para fazer no dia. Você vai treinar antes para chegar lá, quando você olhar e falar assim, isso aqui eu sei fazer. Já faz, rapidinho. Às vezes você sabe fazer e de cabeça já flui a resposta. Não, assim, não temos como comparar, né? Nós que somos professores e que ficamos vendo e mexendo com isso todos os dias, mas como diz o professor Maurício, é fácil de resolver, é só vocês fazerem o mesmo. Ele veio com um problema e já trouxe a solução. Ele e um aluno falou assim, professor, estou com muita dificuldade de matemática. Cara, a matemática é tão fácil. Ele falou, claro, para o senhor que vê todo dia. Eu falei, pronto, tá aí o remédio. É só ver todo dia também. Veja todo dia. Esse é o remédio. Então, quando a gente resolveu tudo isso, né? A área do quadrado, depois a área do círculo. Aí a gente dividiu por 2, porque a gente tinha só metade dele ali, né? E aí tivemos que, no final da soma, multiplicar por 10. Não contente, ele ainda pediu a área de 10 placas. Mais uma vez que você achou de uma, o valor parecido que tinha ali, né, que acrescenta zero, era um só, né? E se esse pintor cobrar R$1 por centímetro quadrado, ele já tem R$22.280. Nossa, tá bom, se né? Se for R$2, vamos fazer conta. Dobrou. Vamos lá, então. E agora, o nosso Brincando com os Números? Já tem? Tem. O Brincando com os Números da aula do Enem são algumas pérolas. Vamos lá, pra gente dar aquela descontraída? Pérolas do Enem, olha lá. Vamos à primeira. Princípio de Arquimedes. Todo corpo mergulhado na água sai completamente molhado. Realmente. Todo corpo mergulhado na água sai completamente molhado. Completamente bom. Mesmo. Realmente essa foi profunda, foi forte. Ele não está errado. A segunda, já está muito difícil de achar os pandas na Amazônia. Realmente. Eu não lembro de ninguém ter achado algum panda na Amazônia. Só se trouxe, né? Mas deve ser, vamos procurar, né? Quem sabe? Tem que procurar. E aí, o que vocês acharam dessas? Boa? Qual que é a melhor aí? O bom é o seguinte, é que esse aluno realmente estudou. Só que ele não organizou o que ele estudou. Já está difícil de achar os pandas na Amazônia? E aí eu vou com a seguinte frase. Além de não ser fácil, ainda é difícil. Tem tudo isso, né? Mas temos mais pérolas, tem mais duas. Tem? Olha lá na telinha. Mais 2 pérolas pra gente, para complementar e finalizarmos a aula. Mais uma. Os animais foram salvados do dilúvio graças à Arca de Noé. Noel? Foi Papai Noel. Foi o Papai Noel. Os animais foram salvados do dilúvio graças à Arca de Noel. Graças a Deus tem Papai Noel aí na arca, né? Pra poder salvar a galera aí. E foram salvados ainda, não foram salvos não. Próxima pérola. O meio de transporte mais utilizado no deserto da Arábia é o tapete. Tá certo, não tá errado. Realmente, o tapete contribui muito aí com a parte, né? É um veículo muito usado aí no deserto da Arábia. Gente, é sério, Mas né? esse tapete aí é o tapete voador? Com certeza, né? Então lá usado no filme do Aladdin. Então é verdade. Mas olha, os animais mais que foram salvados no dilúvio graças à Arca de Noé, foi a melhor, né? Eu considero o top 5. O top...
foi top 4 das pérolas do Enem. São tá? pérolas do Enem. Então, gente, ficamos por aqui, né? Aqui mais uma aula do Vem que vai terminar. O Super Enem Ativa. Vai terminar? Não, porque no segundo ano a pegada é diferente. Aí vem. Vai ser uma aula Enem. Não, deixa pro terceiro. Deixa pro terceiro. Aula Enem, uma aula Enem. Bateu na trave Enem, escorregou Enem, tal, né? Você piscou Enem. Mas graças a Deus o primeiro ano já conseguiu vir nessa pegada e trazer bastante soluções aí para vocês. E claro que as atividades de sala vêm no mesmo ritmo, na mesma frequência. Então é hora de resolver atividades. Já já a gente está de volta.